bom exemplo, hoje acostumado a planejar, treinar, correr e chegar, o já consagrado corredor e tenaz Djalma Mello vem deixando aos apreciadores do esporte a sua mais bela lição de disciplina quanto a incutir superação e vencer desafios com vistas à qualidade de vida. Ao reprogramar seus hábitos alinhando mente e corpo, saiu do nocivo sedentarismo para o deleite da boa saúde mental e física, reacendendo a velha sentença latina, mens sana in corpore sano. Muito bem. Isso aqui é um pouco do que tem na orelha do livro, não é? Que, inclusive, assinada por Claudemiro Avelino de Souza, que é juiz de direito e também maratonista. E maratonista. Rapaz, há muito tempo que eu vinha tentando ver essa possibilidade de você vir aqui no programa, que eu sempre estou vendo você. Sempre, você não me vê, não me enxerga, mas eu sempre estou vendo a sua atividade, lendo as suas crônicas por onde você passa, que você publica, não é? Na Gazeta, no jornal Gazeta de Alagoas, enfim. E fiquei assim fascinado por tudo isso, toda essa trajetória sua. Primeiro, bem-vindo ao programa Café com Poesia, uma honra recebê-lo aqui. Querido. A honra recíproca. Muito obrigado. Poeta Chico de Assis. Muito obrigado. Mas, meu querido Djalma, como iniciou tudo isso? Vou lhe chamar de Chico, porque é o seu nome tradicional, qual você é reconhecido. Muito obrigado. Na Alagoas e no Brasil. Começou exatamente em 1993. Fazem 25 anos. 25 anos. Eu tive graves problemas de saúde, Chico. Pesava mais de 100 quilos, era absolutamente sedentário, me alimentava mal e bebia. Eu gostava muito de tomar um whiskyzinho, vodka, etc. E aos 38 anos, eu tive um problema, uma paralisia. Foi um fato inusitado. Eu estava deitado, estava sozinho em casa, minha mulher tinha saído e meus filhos, ela foi apanhá-los na escola. Tocou o telefone fixo. Eu fiz menção de pegar o aparelho, mas não consegui mexer os braços. Tentei me levantar da cama e também não consegui. Os meus membros não respondiam ao comando do cérebro. Eu não sei quanto tempo isso levou, eu só sei que eu pensei, passou um filme na minha cabeça, eu vou morrer. Eu gritava, fulano, 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 mas não tinha ninguém em casa. Até que eu voltei ao normal, não sei quanto tempo isso levou, peguei o telefone, liguei para o Dr. Gerson Ferreira, que é o médico da nossa família. Ô Gerson, aconteceu isso. Eu estou precisando de que o senhor me ajude e tal. E aí ele me levou ao hospital de cardiologia em Laranjeiras. O diretor do hospital, por coincidência, é um primo nosso, saudoso Ebinas de Mello. E aí eu passei por uma bateria de exames lá. Chegaram os resultados dos exames. Ele me disse, olha, meu primo, se você tiver um infarto nessa sua idade, você vai morrer. Porque com 38 anos, dificilmente o coração vai resistir. Então você tem que mudar radicalmente seus hábitos de vida. Eu vou te indicar um endocrinologista. Você cumpra exatamente o que ele prescreveu para você. Demorou um pouco para eu marcar essa consulta, porque o Dr. Clóvis, que era o médico, o especialista, ele era muito requisitado na época, era médico inclusive de vários atores da Globo e tal. Levou quase 20 dias para eu marcar. Aí chegando lá, fiquei na sala de espera e escutando as pessoas falando, não, eu não vou tomar mais remédio porque eu esqueci outro dia, eu desmaiei, remédio de dependência e tal, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, caramba, onde é que eu vou entrar? Aí fui lá, ele muito simpático, me pesou, tirou a pressão, me auscultou e conversou bastante comigo. Primeira pergunta,
a mais importante foi a seguinte: você faz alguma atividade física? Eu disse, não faço. Você vai ter que fazer a partir de hoje. Qual é a sua alimentação? Eu disse, você ingere bebida? Tudo eu disse para ele. Aí ele disse, olha, eu vou prescrever aqui, você vai comer só isso aqui e beber só aquilo. A bebida era basicamente água. E quando fosse um suco de frutas, sem açúcar, sem nada. Só espremer a fruta, máximo misturar com água e ingerir. A alimentação eram folhas, legumes e verduras, carne branca. Mas a carne branca era uma aposta única. E eu não podia colocar azeite, nenhum condimento. Isso é ruim porque era uma comida insossa, mas eu aprendi até a sentir o gosto dos alimentos, principalmente das frutas. Bom, eu almoçava, jantava e tomava um café na varanda da minha casa. Eu não podia comer junto com os meus filhos, porque eles comiam de tudo e eu ia ficar ali, vendo aquilo ali, ia ser um sofrimento dobrado. Bom, e a atividade física? Ele disse, olha, compre uma bicicleta ergométrica. Eu não sabia o que era aquilo. Eu imaginava que era um equipamento dos astronautas na NASA, que usavam aquele troço. Comprei e tal, e ela não vem montada. O meu filho, o Guilherme, mais velho, montou para mim e tal, ficou na varanda lá de casa. E ele disse, você tem que fazer 1 hora por dia. Você volta daqui a um mês. Daqui a um mês. Pronto. Aí na noite desse dia eu fiz. Marinheiro de primeira viagem, o selim muito duro. Eu suava desbragadamente. A minha mulher ficou irritada porque ficou um fedor danado na varanda. E eu me levantei da bicicleta, quase não conseguia andar, porque eu estava todo dolorido. Não fazia atividade, fui fazer um negócio daquele, 1 hora. Aí eu descobri que tinha um selim de gel, comprei. E aí melhorou. Primeira semana eu comecei a me sentir melhor. E notei, evidentemente, que as roupas estavam ficando um pouquinho mais soltinhas no corpo. Tal. Achei aquilo fantástico e resolvi, por conta própria, ao invés de fazer 1 hora por dia, fazer 2 horas por dia. 1 hora de manhã, 1 hora à noite. Pronto. Passaram 30 dias. Eu voltei lá, me pesei, perdi 10 quilos. Aí eu fiquei muito contente. Aí, doutor, tá tudo ótimo? Não, peraí. Agora é manutenção. Manutenção, tem gente que consegue um resultado com rapidez e depois relaxa. Você tem que voltar aqui no mês que vem, se posar novamente e tal, vamos ver. Você quer tomar um remédio? Eu disse, não, muito obrigado, não quero remédio nenhum, vai ser tudo natural, porque eu estava preocupado com a outra que desmaiou, né? Que esqueceu do remédio. Voltei lá, perdi 20 quilos. Perdi 20 quilos e todo o meu guarda-roupa. Porque o meu manequim era 48, passou para 38. Então não havia alfaiate mágico que reduzisse. Eu levei no alfaiate uma vez, ele reduziu. Levei 2, não dá mais, doutor. Faça o seguinte, dê na igreja, alguém vai usar, vai ser... Foi o último, dei na igreja. E fui comprar um guarda-roupa novo. Terceiro mês, 10 quilos. Perdi os 30 quilos em 90 dias, fazendo a bicicleta ergométrica e fechando a boca. Puxa. Às vezes tinha fome no meio do dia, eu comia uma maçã. Comia uma pera. Entendeu? De quantas em quantas horas se alimentava? Eu me alimentava o café da manhã, que era uma torrada com mel de abelha puro. Não era esses mel com condimentos, com produtos químicos. Um suco de laranja, sem açúcar. Às 10 horas da manhã eu comia ou uma maçã ou uma pera. Sim. 1 hora da tarde, o almoço. Era uma posta de frango, legumes, pronto. À tarde, comia ou uma maçã ou uma pera. E à noite, a mesma coisa. Antes de dormir, uma fruta. Pronto, era isso. Sim. E água, 2 litros de água por dia. E a atividade física? Muita água, e atividade física. Muita água. Eu hoje tomo de 2 a 3 litros de água. A água é fundamental. Nosso corpo é composto por 70% de água. Você não pode sentir sede jamais. Quando você estiver sentindo sede, você está mal, tá? Às vésperas da desidratação e pode morrer. E a água é um néctar fantástico. Isso também
fez com que você tivesse um conhecimento de todo o metabolismo? Todo. E, inclusive, eu passei a sentir o sabor real dos alimentos. Bom, aí ele me deu os parabéns e tal. Eu disse, olha, daqui a 6 meses o senhor volta aqui, não sei o quê, mas parabéns, o senhor é um exemplo. Eu disse, muito obrigado. Porque eu disse, olha, doutor Clóvis, o meu primo disse que eu faria, eu morria. Eu prefiro fazer. A outra opção eu não quero viver. Eu nem analisei. Quero viver. Você quer morrer, eu quero viver. Não, quero viver. O que eu tenho que fazer? Fiz. Então é o que eu digo sempre no livro. Você tem que ter força de vontade, determinação. Se você tiver, você consegue. Correr é muito fácil. Na minha opinião, é o mais fácil, a atividade física mais simples, porque basta um par de tênis e força de vontade. Você corre de manhã, de tarde ou de noite. No asfalto, na grama ou na areia, na chuva ou no sol. Pode ser criança, mulher, homem, não há restrição. E eu digo mais, puxando a sua veia poética, na minha opinião, a corrida é a maior expressão da liberdade. Ai, que maravilha. Uma coisa interessante, nesse período você teve algum planejamento de algum professor de educação física? Ou personal trainer? Sim. Não. Durante a minha fase de perder peso? Perder peso, não. Aí o que aconteceu? Mesmo estando extremamente grato à bicicleta ergométrica, coitada que estava já enferrujada e toda, eu mandei para a Caloi para consertar e presenteei um amigo meu para que ele fizesse a mesma coisa. Não fez, deu para outro, que o outro também não fez, porque não tem força de vontade. Bom, eu falei com os amigos lá do prédio, esse apartamento eu ainda tenho até hoje, é um condomínio na Barra da Tijuca. Eu não descia para a piscina, não ia para as quadras, porque eu tinha vergonha do meu corpo. Eu parecia o Hulk, eu era verde. Verde, além de gordo, verde. Bom, então eles me disseram, Djalma, por que você não corre com a gente na praia? Eu estava cansado de ficar só na varanda, sabe como é que é? O mundo passando lá embaixo, eu morando no 16º andar, via tudo acontecendo, mas eu não estava lá. Eu queria uma coisa que eu me integrasse. E correr na praia da Barra da Tijuca é fantástico. Aí comecei a acompanhá-los. Participei da primeira corrida de 8 quilômetros, para você ter uma ideia, uma corrida noturna na Barra da Tijuca, eu fiz em 1h40. Eu hoje faço em 40 minutos o mesmo percurso. Mesmo? Mas para mim foi uma vitória. Eu achei aquilo, fiquei contentíssimo. Na época eu não tinha medalha, era um diploma. Quantos quilômetros mesmo? 8. 8. Eu faço hoje em 40 minutos, que a minha média é 5 minutos o quilômetro. E eu fiz em 1h40. Mas foi a primeira, foi espetacular. Aí eu comecei a me integrar com uns amigos, grupos de corrida, ouvi os mais experientes. Eu nunca tive um personal training, mas eu sempre comecei a ler muito sobre corrida, muito. Eu antigamente via na televisão a São Silvestre, poxa, esses caras são loucos, já corri 5 vezes. Maratona de São Paulo, a Maratona do Rio, a minha Maratona do Rio eu já fiz 20 vezes. Pô, esses caras são malucos. Eu tô aqui tomando minha cervejinha, os caras, 9 horas da manhã, um sol de 40 graus correndo, 21 quilômetros, entendeu? Então mudou tudo, a minha cabeça mudou completamente. Mas eu li tudo sobre corrida, escrevo sobre corrida, eu procuro os técnicos, converso com eles, conversei até com quenianos, com grandes corredores, né, que eu conheci ao longo do tempo. Mas nunca tive um personal. Mas eu sempre indico às pessoas que procurem um personal, se filiem a um grupo de corrida. Eu fui um autodidata. E no início o autodidata bate muito com a cabeça na parede, né? Até aprender. Ele aprende, mas sofre. Então, se você quiser começar sem tanto sofrimento, o ideal é procurar um personal training, um grupo de corrida. Tem vários hoje em Maceió, muito eficientes. Que orienta, né? Que orienta. Eu oriento. E aí, dessa fase para depois você colocar toda essa experiência na literatura, no livro, é que a gente vai ver depois do nosso intervalo. Já já a gente retorna com o meu querido amigo Djalma Mello. Já já. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate.
was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Então, retornando ao nosso programa Café com Poesia, conversando com o Djalma Mello, atleta, maratonista e escritor. Então, nessa trajetória de transformar toda essa história em literatura, em livro, até para as pessoas tomarem conhecimento e alguns seguirem também, né, esse exemplo maravilhoso, começou com esse livro, esse foi o primeiro, Correr é Viver. O objetivo desse livro foi exatamente isso que você está se referindo, ô Chico. Eu quis passar para as pessoas a experiência que eu passei, né? Quando eu tive graves problemas de saúde, mudei meus hábitos e adquiri a saúde através da prática da atividade física, a corrida de rua, aliada à boa alimentação. E com isso eu consegui ajudar muita gente a mudar de vida, né? A praticar de vez em quando alguém para na praia e tal, diz, olha, ô Djalma, eu estou fazendo bicicleta ergométrica, que nem você fez, iniciei na corrida, eu estou jogando voleibol, estou nadando. O importante é fazer uma atividade física. As pessoas às vezes chegam e dizem assim, poxa, Chico, eu não tenho tempo. Isso é mentira. Elas estão se enganando. O dia tem 24 horas. Você tem que saber compartimentar o tempo. Eu, por exemplo, acordo às 4h30 da manhã, às 5 horas eu estou na pista. Eu moro ali, não tem a Lagoa da Anta, aqueles dois últimos prédios da avenida, eu moro no edifício Guadalupe. Às 5 horas eu estou ali na pista. Eu vou até o porto e volto. São 10 quilômetros. Tranquilamente. Quando eu quero mudar, eu corro para Via Litorânea, nova, vou até Jacarecica. Né? Dia de sábado, geralmente eu faço um treinamento mais longo, porque o ideal é mudar o percurso, para não cansar muito mentalmente. Sim. E a corrida não é só física, ela é mental também. É importante você ter bons pensamentos durante a atividade, entendeu? E esse foi o objetivo. Eu lancei em 2008, foi meu primeiro livro, Correr é Viver. Porque tem a famosa frase do filósofo Descartes, né, o francês Descartes, sim. Penso, logo existo. Cogito ergo sum. Aí eu pedi licença ao mestre e disse, olha, eu corro, logo vivo. Que maravilha, que maravilha. E é muito bacana, porque eu consegui ajudar muita gente. Né? E o importante é a força de vontade. Não basta você dizer, na segunda-feira eu começo o regime. Não começa, começa agora. Sim. Começa agora ou não vai começar. Não tem tempo, tem tempo. E o equilíbrio, por exemplo, do seu peso, já há quanto tempo você mantém? Eu mantenho o meu peso entre 65 e 68 quilos há esse tempo, há 25 anos. 25 anos. 25 Olha só, gente. 25 anos. Quer dizer, de 100 e tal... De 107 para 65, 68 quilos. O 65 eu fico muito mais magro, fico até um aspecto doentio, então eu fico oscilando, 65, 68. Mantém aquele equilíbrio alimentar ainda, a mesma coisa? Para você ter ideia, o meu café da manhã são 2 torradas com mel, eu tomo a minha vitamina E de 400 unidades há 25 anos, eu acho que a vitamina E é o segredo da longevidade, porque o objetivo da vitamina E é reconstrução das células do corpo humano. Então, se você está reconstruindo, elas estão se renovando, está tudo fluindo bem. Tomo um multivitamínico, sênior, já pela minha faixa etária, e um suco de uva integral. Vou correr, volto. É uma pergunta que eu ia fazer.
Quer dizer, tem que se alimentar antes. Tem que se alimentar. Não pode correr. Qualquer atividade física você não pode fazer de barriga vazia. Não pode. Não pode também comer em excesso, né? Sim. Mas tem que ter algum alimento, porque você, durante o exercício, você tem alguma coisa para queimar, calorias para queimar. Sim. Senão você vai atingir a massa magra, vai ser prejudicial. Pode ter uma baixa de glicose Pode, também, não é? pode passar mal, sim. Pode sim. Que é muito interessante, muito interessante. Pode até ter um esse mal tipo de- súbito. Sim. Não pode. Agora, você não vai comer e já correr. Uma meia hora, 40 minutos antes. E é uma coisa de ingestão rápida que eu me utilizo. E antes, durante e depois se hidratar. A minha máxima é o seguinte, a cada 30 minutos, ou 5 quilômetros, que vier primeiro, que nem aquele negócio da revisão do carro, é pela quilometragem ou pelo tempo, 300 ml de água. Aí leva o quê? Não é algum... Eu geralmente levo uma garrafinha, não só com água, e eu bato com maltodextrina, que é um carboidrato que em pó que fica líquido junto com a água. Porque a água não tem sódio. Então, só a água é fundamental, mas só a água numa corrida não é o suficiente. Você tem que ter outras propriedades, outras vitaminas para você metabolizar. Então, esse de 10 quilômetros, hoje faz em quanto tempo? 50 minutos. Olha só. 50 minutos. Já fiz 44, mas hoje 50 minutos tá bom. Na minha faixa etária. Eu sempre me preocupo com a minha faixa etária. Porque hoje as corridas têm divisões por faixa. De 20 a 25, 25 a 30, 30 a 35, assim por diante. Eu estou com 63, o meu vai de 60 a 64, 65. A diferença que existe, por exemplo, em correr no asfalto, em calçamento e em barro. É muito diferente. A minha preferência, eu digo, o meu tapete é o asfalto. O bom asfalto. Bom asfalto. Bom asfalto. Paralelepípedo eu acho muito ruim, porque é irregular, você pode pisar num vão e se machucar. Eu me machuquei na maratona de Roma, não sei se você conhece Roma, mas Roma é uma cidade histórica e grande parte dela é paralelepípedo, então aquelas pedras lascadas. E não tem assim, não são homogêneas. Eu pisei num vão entre um e outro no quilômetro 18, está até no meu terceiro livro, se eu não me engano, e me machuquei. Completei os 42 quilômetros, mas tive que diminuir bastante. E quanto a tênis... Assim, Tênis, outra coisa, o tênis é fundamental e antes de você comprar o tênis, você tem que ver como é que é a sua pisada. Tem três tipos de pisada. A neutra, que é o meu caso, quando você pisa reto, a sola do pé, direto no chão. Tem a pronada e a supinada. Numa você pisa para o lado de fora e na outra você pisa para o lado de dentro. Então, o solado do tênis tem que ser compatível com a sua pisada, senão você vai estourar o joelho. Isso é com a anatomia, o seu pé como o seu pé, é isso? Exatamente, é como você pega. Por exemplo, é uma forma fácil de você saber como é que você pisa. Pega uma folha de papel em branco, Sim. molha e pisa. Sim. Aí depois você tira o pé e olha. Você vai ver se você está pisando para dentro, para fora ou normalmente. Ah, entendi. E aí você vai dizer lá na loja, né, olha, eu quero um tênis pronado, eu quero neutro, eu quero supinado. Porque se você usar o solado equivocado, você vai estourar o teu joelho. Você não vai correr 5 quilômetros. É mesmo. Vai te lesionar. Tem que usar, o mais comum é o neutro, a pisada neutra. Se você reparar, você vê uma corrida, você olha o pessoal de costas, você vai ver como é que eles estão pisando. Você vai ver o cara pisar para a direita, para fora, para dentro ou normalmente. Entendi. Por isso quando eu comento, olha, aquele camarada ali, ele pisa supinado. Uma outra coisa é o estado físico, né? O momento de esgotamento numa corrida que você tem e a superação disso tudo. Qual é tem uma substância que o nosso organismo tem e tal, que dá um estado de, como é que a gente pode dizer,
Euforia? Exatamente. A corrida, você passa por esses estágios, né? Tanto de euforia como também de dor e às vezes você pensa até em desistir. Eu sigo uma máxima do Jim Karnazes, que é um ultramaratonista. Esse camarada tem um livro que se chama 50 Maratonas em 50 Dias. Esse sujeito, ele é um americano, ele correu os 50 estados americanos em maratonas em 50 dias. Ele tem um livro sobre isso. Foi a São Paulo há uns 12 anos para pegar um autógrafo desse sujeito. Ele é um super-homem. Então ele fez uma maratona por dia em 50 dias, cada dia num estado. Jim Karnazes, ele diz o seguinte: se você não puder correr, caminhe. Se você não puder caminhar, rasteje, mas não desista. Então eu digo, o corredor não conjuga o verbo desistir. Maravilhoso. Agora, a experiência é fundamental. Eu já fiz centenas de corridas, mas fiz menos de 2 dezenas de maratonas, que é uma corrida de 42 quilômetros. E eu hoje posso dizer para você que ainda não domino a maratona. Domino a meia maratona. Já fiz 50, eu digo para você, eu vou fazer essa meia maratona em 1h50. Eu faço os 21 quilômetros em 1h50. Mas a maratona eu não sei se eu vou fazer em 4 horas ou em 5. Sim. Porque acontece muita coisa durante aquele período. Sim. Eu já tive câimbra nas 2 pernas, já me lesionei. Quer dizer, e teve dias que deu tudo certo. Eu voei. Entendeu? Como na Suíça, em Madrid, em Zurique, na Suíça, em Madrid, Amsterdã. Mas sofri muito. No Rio de Janeiro, minha cidade natal, o calor me matou. Em Lisboa, começa em Cascais, termina em Lisboa. Cascais é uma cidade belíssima, um balneário lindo. A primeira maratona, que eu escrevi até um livro, parodiando, a primeira você não esquece, eu não esqueço até hoje. Este livro aqui. Esse é o segundo livro. É o segundo. Foi quando eu corri a primeira maratona, ou seja, 42 quilômetros, 195 metros. Foi na cidade de São Paulo, em 2009. Se eu não me engano, foi em abril ou maio de 2009. Uhum. E aí eu conto para as pessoas que vão fazer uma maratona o que elas devem fazer e o que não devem fazer. Por exemplo, eu larguei muito forte. Na largada eu estava do lado do José João da Silva. Esse sujeito simplesmente foi tricampeão da São Silvestre. Da São Silvestre. Eu disse, campeão, muito prazer, João Anelo, minha primeira maratona, sou novato nisso aqui. Como é que você me aconselha? Djalma, vá com calma e vá acelerando aos poucos. Eu saí como se fosse uma corrida de 100 metros. Cheguei no quilômetro, inclusive eu falei para minha mulher, vou fazer em 4 horas, isso é brincadeira, que maratona, vou fazer em 4 horas. Nós éramos amigos do dono da Iascom, disse, olha, você vai para o pórtico, quando der 4 horas que eu largar, que a gente vai tirar uma foto, vamos comemorar no pórtico. Olha só a história. É muito engraçado, eu conto nisso aí. Cheguei no quilômetro 35 com 3 horas e meia, faltavam 7 quilômetros. Eu ia fazer as 4 horas. Se não aconteceu de ter câmera nas 2 pernas, eu caí. Porque câmera nas pernas, você não fica em pé. Sim. Porque é uma dor miserável nas 2 pernas. Aí eu encostei na parede e comecei a alongar. Né? Aí a Major, né? Daí a importância do chip eletrônico que você usa no tênis. Foi lá no Tadeus, o Djalma disse que ia chegar com 4 horas, já tem 4h15, ele não chegou, estou preocupado, dá para você saber onde é que ele está? Aí ele foi lá no computador, aí colocou o número 510, olha, Major, ele já passou pelo tapete do quilômetro 30, porque a cada 5 quilômetros tem um tapete. Aí o chip acusa, você passou lá. Então, nós estamos no 42, ele está entre o 42 e o 30, eu vou pedir para um motoqueiro ir lá, para trazê-lo para cá. Ele pode ter desmaiado, sei lá, ela ficou preocupadíssima. Né? Aí eu estou lá sentado, aí chega um rapaz, 510 aqui, ô seu Djalma e tal, o seu Tadeu e a sua mulher pedindo para eu levar o senhor para lá. Eu comecei a rir, pera, que história é essa? Eu ainda não terminei a corrida, não, mas eles estão preocupados, olha, diga para minha mulher e para o Tadeu que eu agradeço bastante, mas que eu vou chegar nem que seja engatinhando. Mas chego. Então, passei meia hora nessa agonia,
As 4 horas que eu ia fazer, eu fiz em 5 horas de 16. Eu tinha 6 horas, são 6 horas para você fazer. E contentíssimo. E aí tirei a foto com ela. Mas foi engraçadíssimo. Uma maravilha. Querido, nós chegamos ao final do programa, mas é o seguinte. Vamos fazer outro. Vamos fazer um programa, Ótimo. um outro programa contigo, Vamos. que o telespectador deve estar assim, ávido em continuar essa conversa maravilhosa. E a gente promete agora, então, já no próximo programa, fazer uma sequência. Vamos dar dessa continuidade. entrevista. Vamos dar continuidade. Muito obrigado, Então, Chico. até o nosso próximo encontro.